Eu vou te explicar por que Deus deixou você entrar nessa. E vou te explicar pela Bíblia como Deus vai te arrancar dessa. Existe alguém orando pela tua vida. Pode ser uma pessoa só. O que estava acontecendo nesse momento aqui? Primeiramente, Paulo e Silas, presos injustamente, presos porque pregam o Evangelho, açoitados no cárcere inferior e presos pelos pés e pelas mãos. Preste atenção, gente. Eles estão louvando a Deus perto da meia-noite. Enquanto isso, a igreja orava por eles. Enquanto isso, havia um mover de oração para que esses homens fossem, de alguma maneira, livres. Esses homens fossem, de alguma maneira, tirados por Deus daquele cárcere. Mas qual foi a forma que o Deus achou de maneira maravilhosa para arrancá-los do cárcere? Foi, primeiramente, ouvindo a oração daquelas pessoas, obviamente, né? Deus ouve a oração do seu povo, Deus atende a oração, mas de que jeito Deus atende a oração? E aí que a gente vai entrar em um contexto diferente desse texto, que eu tenho certeza que esta vai ser uma das primeiras vezes, ou a primeira vez que eu vou falar sobre isso, um discernimento completamente diferente que Deus me dá acerca desse texto, não em si desse texto também, mas em si daquilo que nós passamos, daquilo que nós vivemos e do que Deus vai fazer para tirar a gente da situação. Então preste atenção, porque a partir desse momento, você que está se sentindo preso, você que está se sentindo neste tormento, neste problema, nessa dificuldade, eu vou te explicar por que Deus deixou você entrar nessa. E vou te explicar pela Bíblia como Deus vai te arrancar dessa. Então coloca diante de Deus a tua vida agora e saiba, Deus está falando contigo em nome de Jesus. Vamos lá. Paulo e Silas são presos injustamente e eles são presos porque eles pregam e eles declaram que Jesus Cristo é o Senhor. Então dá para entender que na nossa vida nós seremos perseguidos pelo simples fato de adorarmos a Deus, de glorificarmos a Deus e de pregarmos e dizermos para todo mundo que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Ok, queridos? Por este fato, eles são perseguidos e são presos. Isto, então, nos dá uma razão muito clara para entendermos que muita gente pensa ao contrário, porque muita gente, quando se entrega de verdade ao Senhor Jesus Cristo, quando se converte de verdade ao Senhor Jesus Cristo, notadamente as lutas aumentam, notadamente os problemas aumentam, notadamente as perseguições aumentam, notadamente as coisas que outrora eram fáceis, agora ficam muito difíceis. Aquilo que a gente conseguia com muita facilidade quando estava no mundo, agora, meu Deus, a gente tem que capinar sentado, né? Para conseguir. E suar 1 litro certinho todo santo dia. Matar um leão e um tigre todo santo dia para conseguir coisas que outrora eram fáceis, que vinham na nossa mão. Hoje não, a gente tem que lutar, tem que batalhar. Quando a gente começa a fazer a obra de Deus, quando a gente começa a entender o significado do que Cristo quer fazer nas nossas vidas, nós começamos a nos dedicar àquilo que Deus quer fazer em nossas vidas, então a gente começa a se dar mais para o Senhor. E na medida que a gente vai se entregando mais para Deus, que a gente vai se dando mais para Deus, a gente começa a ver as dificuldades do dia a dia e principalmente, repito, as perseguições. Você nota que pessoas vão começando a se levantar contra a tua vida do nada. Gente que você nem conhece. Às vezes você está no meio da rua, às vezes você está num lugar e do nada, às vezes alguém se levanta contra a tua vida, às vezes alguém te trata mal gratuitamente. Enfim, você começa a ver que as perseguições começam a aumentar. Não obstante a isso, também, na tua vida, você começa a perceber que as lutas começam a aumentar, depois que você se entrega de verdade a Jesus Cristo. Não obstante a tudo isso, você também começa a sentir que você tem forças do Senhor para você vencer, para você lutar. Só que nós não somos super-heróis. Nós não temos uma capa vermelha e um S aqui na frente para sair voando aqui resolvendo tudo. Ninguém aqui é homem de aço, ok? Todo mundo aqui, a começar de mim, nós somos humanos, falíveis, temos emoções, temos sentimentos, temos fraquezas, somos passíveis de erros e, é claro, nós somos meros mortais. Deus sabe de tudo isso. Então que você entenda de início isso. Você, nem eu, nós não somos super homens, não somos super mulheres, ok? Somos falhos, fracos, pecadores, necessitamos do Senhor mais do que o ar que nós respiramos. Ok. Em virtude disso, de nós nos entregarmos a Cristo e da nossa vida estar diante do Senhor, passamos a ter problemas, lutas, dificuldades e perseguições inerentes àquilo que a gente passou a fazer
em relação à obra de Deus e aquilo que Deus quer para as nossas vidas. A partir desse momento, a gente entra num caminho sem volta. Quero crer que estamos num caminho sem volta, e o caminho é para a glória em Cristo Jesus. Desde que escolhemos esse caminho sem volta para a glória com Cristo Jesus, nós escolhemos um caminho que é notadamente um caminho de contramão, ok? E esse caminho é um caminho realmente, embora um caminho único para a glória, passou a ser um caminho de mão dupla, porque um monte de gente está vindo e de vez em quando alguém vai querer vir na contramão contra a tua vida. Por quê? Ao passo em que a gente vai caminhando para a glória, outros vão caminhando para o inferno. E aquele que está caminhando para o inferno não sabe, mas vai querer levar você junto. E o diabo vai fazer de tudo para as pessoas que estão caminhando no inferno levar você junto. Então vai fazer essa pessoa, essa situação, entrar na contramão contigo para te levar para o inferno. Eu quero crer que vocês estão entendendo aquilo que Deus está falando nessa noite. Quando Paulo e Silas e outros apóstolos e outros renomados apóstolos começam a pregar, gente, não dá para a gente tapar o sol com a peneira. Essa galera sofreu demais. Essa galera foi muito perseguida. Todos os apóstolos perseguidíssimos, todos eles de alguma maneira perseguidos, e perseguidos por homens, por tiranos, por pessoas maldosas, perseguidos por outros que estavam dentro da própria congregação, perseguidos por outros que não conheciam Cristo e perseguiam por outros que achavam que conheciam a Cristo. Enfim, as perseguições vinham de todo lado. Em certa hora, Paulo falou assim: olha, não quero ser pesado para nenhum de vocês, porque começou um cochicho, um bumbunho, que Paulo estava sendo pesado financeiramente e falou: não quero ser pesado para ninguém. Muito pelo contrário, eu estou aqui, eu sou um homem que eu estou me dando para o Evangelho. Então foram grandes as perseguições que os apóstolos passaram e foram tremendas as perseguições que o apóstolo Paulo passou. Gente, isso é notório para todo mundo. Neste caso aqui, eu preciso colocar para vocês que o que está acontecendo conosco, o que pode estar acontecendo contigo é semelhante. Obviamente você não está preso, você não está com grilhões, né, nas mãos e nos pés, mas eu quero, no sentido figurado, falar para vocês nesse momento aquilo que pode estar acontecendo nas vossas vidas e o que Deus vai fazer. Notadamente, amados irmãos, se você está na presença de Deus, você precisa dizer aquilo que Jesus faz na tua vida. Ou seja, a tua vida tem que ser um testemunho. A tua vida precisa e necessita ser um testemunho. Mais do que um livro aberto, mas um testemunho. Outras pessoas precisam saber o que Jesus fez na tua vida. Tipo, aquilo que Jesus te curou, da enrascada que Ele te arrancou, do problema que Ele te arrancou, da dificuldade que Ele te arrancou, do mal que Ele te arrancou, enfim. Deus, Ele vai arrancar, Ele vai fazer você ser uma pessoa de testemunho. E para você, aí é que está o X da questão, né? Para eu e você, para nós sermos homens e mulheres de testemunho, amados, a gente só vai dar testemunho de cura se a gente passar por enfermidade. A gente só vai dar testemunho de libertação se a gente, por algum motivo, for oprimido ou tiver preso a alguma coisa maligna. E aí a gente vai seguindo e você vai entendendo que tudo que você vai ter que dar testemunho, você vai ter que passar por aquilo primeiro. O apóstolo Paulo dá testemunho de vários livramentos de naufrágio, porque ele passou por naufrágio. Ele jamais poderia falar que passou e sobreviveu a naufrágios se ele não tivesse passado por naufrágio. O apóstolo Paulo dá testemunho que sobreviveu a açoites. Ele jamais poderia dar testemunho de sobrevivência aos açoites se ele não sofresse os açoites. O apóstolo Paulo dá testemunho de livramento de prisões. Jamais poderia dar testemunho de livramento de prisão como essa se ele não passasse por prisões. Tá dando para entender? Gente? Então, se a tua vida tem que ser um testemunho, te prepara, você vai passar pelas situações. É evidente, queridos, que a nossa vida não é um sofrimento eterno, ok? Mas naquilo em que Deus quiser usar você para outras pessoas, você vai passar. Até chegar a hora que Deus vai falar: beleza, você já passou, agora a partir do momento que você passou e viveu, sobreviveu e venceu, agora você vai começar a contar. Agora você vai começar a testemunhar daquilo que Deus fez na tua vida. Tá dando para entender? E à medida em que você vai passando pelas situações da tua vida, ou seja, suponhamos, né, você passou por um problema de saúde, você teve um problema grave de saúde, você sofreu, você está sofrendo, você está gemendo, mas Deus está te guardando, Deus está te tratando, até a hora que você recebe a cura. Querido, você não vai ficar indiferente, você vai falar, você vai testemunhar, você vai dizer o que Deus fez na tua vida. Ok? Então aqui nós temos um caso claro, típico, em que Deus permite, permissão de Deus, em que Deus permite uma situação gravíssima acontecer. E o pior de tudo, aqui Deus permite dois homens inocentes serem presos porque
O crime que eles cometeram? Dizer que Jesus Cristo está vivo. Falar que Jesus Cristo é o Senhor. Esse foi o crime que eles cometeram. E para piorar a situação, eles são levados por cárcere inferior, ou seja, lá para calabouço, lugar escuro, fético, com insetos, com ratos, baratas, com todo, enfim, presos aos grilhões, enfim. Presos aos grilhões, então é o seguinte, deu vontade de fazer pipi e totô, faz aí mesmo, ok? Vocês estão presos, vocês não vão sair para nada. Paulo e Silas, vocês estão presos, então é o seguinte, deu vontade de fazer pipi, faz aí nas calças. Deu vontade de fazer totô, faz nas calças. Não tem, o rato subiu pelas pernas, aguenta o rato. A barata subiu, aguenta, vocês estão presos. E esses caras estão louvando a Deus. Esses caras estão dando glória a Deus. Agora vamos entender o que Deus está fazendo e falando com a gente? Porque é interessante o que a gente vive, repito, a gente não está passando por isso, graças a Deus, né? Mas existem situações em nossas vidas que parece que está acontecendo isso com a gente está numa situação injusta, a gente não sabe por que está naquela situação, porque a gente fala, eu falo comigo mesmo, meu Deus, mas eu procuro te adorar, eu procuro te servir, não faço mal para ninguém, nunca fiz mal a ninguém, eu sou uma pessoa boa, generosa. Por que está acontecendo isso comigo? Você logo fala isso, né? Você logo pensa isso. Por que eu estou assim? Por que eu estou desse jeito? Por que eu estou sofrendo desse jeito? Eu sempre fui uma pessoa que ajudei todo mundo, por que agora eu estou desempregado? Eu sempre fui uma pessoa que eu abençoei, por que eu estou com dívidas? Eu sempre fui uma pessoa que... E você começa a enumerar as situações e não entende o que está acontecendo contigo. E não entende a situação que está acontecendo na tua vida. E mal consegue compreender que aquela situação está acontecendo para você ser testemunho. Alguém pode glorificar Deus por isso? A gente não entende a situação e a gente começa até mesmo a murmurar porque Deus está colocando a gente numa situação para algumas coisas serem movidas. Reparem que nesta situação aí, algumas coisas são movidas. Primeiro, a igreja é movida para orar por Paulo e Silas. Ou seja, pode acreditar, você acha que não, mas existe alguém orando por você. Existe alguém orando pela tua vida. Pode ser uma pessoa só, mas está orando por você. E você pode ser também esta pessoa que está orando por outra vida. Paulo e Silas estão presos, mas a igreja está orando. Paulo e Silas estão lá presos, mas a igreja está clamando por eles. Você está se sentindo preso nessa situação? Você está se sentindo completamente vendido nessa situação? Tem alguém orando por você. Tem alguém clamando pela tua vida. Tem alguém pedindo por você. Repito, nem que seja uma vida, mas tem alguém clamando por você. Só que agora, o teu comportamento, mesmo sendo de revolta, porque Paulo e Silas estão presos injustamente, presos, vigiados, mas eles estão louvando a Deus. Diz a Bíblia que eles louvam, eles adoram a Deus e os outros presos estão ouvindo. Eu imagino o que está na cabeça desses outros presos. Esses caras são malucos. Esses caras a gente está aqui de boa, mas esses caras estão presos, os grilhões estão nos braços, nas mãos e nas pernas. Esses caras sequer conseguem ir ao banheiro, sequer conseguem se virar. Tem rato passando por cima deles, tem barata passando por cima deles, tem lacraia, tem tudo. Esses caras estão entregues à sorte. Eles estão aqui porque eles estão dizendo que Jesus Cristo continua vivo. E eles estão aqui, depois de serem açoitados, estão aqui agora, ralando. Preste atenção, gente. A luta que você está passando, a prova que você está passando, a dificuldade que você está passando nesse momento, ela não pode ser até análogo a isso. Ou seja, de repente você está passando por uma situação que você se sente preso, injustiçado, sem ter o que fazer, pés e mãos atados, você não tem para onde correr. Não tem solução, não tem saída para a tua vida. Não tinha solução e não tinha saída para eles. Qual foi a atitude deles? Louvar a Deus. Não tem solução e não tem saída para você. Qual é a tua atitude? Ou qual tem sido a tua atitude? Qual tem sido a nossa atitude? Sem solução, sem saída, pés e mãos atados. Ou seja, você não foge, você não escapa. Você não escapa, você não foge. E outra coisa, já era para você. É o que estava sendo fadado esses dois homens. Se Deus não quer, não acontecerá. Porque, obviamente, o próprio apóstolo Paulo, antes de morrer, ele fala: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Logo depois ele, ok? Ele já estava condenado, sentenciado à morte, e ele falou isso, Deus permitiu. Mas naquele momento não era o momento deles morrerem, não era o momento deles verdadeiramente serem vituperados. Deus tem um momento para a tua vida, Deus tem a hora para a tua vida, Deus tem um dia para a tua vida, Deus sabe o que você precisa. Então fica tranquilo, eu quero te garantir uma coisa: enquanto não chegar o teu dia, Deus não permitirá nada acontecer. Deus só permitirá no dia que chegar esse dia para mim, para
para você, aí sim, Deus vai permitir. Enquanto Deus não permitir, fica tranquilo, fica tranquilo, fica tranquila. Deus não permitirá nada acontecer, porque Ele é Deus de livramento. Ele é Deus de graça, Deus de bênção e Deus que tem plano comigo e contigo. Se você está entendendo, você pode glorificar Deus e deixar nos comentários aí, porque eu sei que Deus está falando contigo. Então, Deus vai permitir que sejamos levados a situações onde a gente não vai entender. Deus vai permitir que sejamos levados em situações em que a gente acha que fez o bem e está fazendo bem, mas sofreu o mal. Deus vai permitir que tudo isso aconteça para que você possa ter testemunho. Eu já vou chegar na situação do testemunho, eu já vou chegar na situação do livramento, mas eu preciso explicar para você uma coisa. Se você passa por isso agora, em vez de você murmurar, eu sei, antes que você diga, eu sei que é difícil, Deus te convida a louvar e a glorificar ao nome dele, porque tem livramento dele para a tua vida. Na melhor de todas as hipóteses, se Deus quiser te levar, diz a Bíblia, o apóstolo Paulo fala que o morrer é ganho, é lucro. Morreu, ó, maravilha, tô com Cristo, tô na glória, acabou o sofrimento. Mas se o viver for Cristo, o morrer tem que ser lucro. Ou seja, tudo para você sempre será muito bom, porque a presença de Deus é o que importa para mim e para você. Se não for a tua hora, se não for a minha hora, se não for a nossa hora, pode ter certeza, Deus enviará livramento. Se for a hora, Deus vai levar a gente e a gente vai estar na glória com Ele. Uma coisa, eles deixam claro aqui, por que eles louvam a Deus? Porque eles não estão nem aí se eles vão ser executados. Eles não estão nem aí se eles vão morrer, se eles não vão morrer, se eles vão continuar vivos. Eles querem saber o seguinte: a gente está vivo até a hora que Deus deixar. Enquanto a gente estiver vivo, vamos dar glória a Deus. Se Ele quiser levar a gente, Ele vai levar. Se Ele não quiser levar, Ele vai continuar cuidando da gente. É assim que você tem que pensar em nome de Jesus. Você está vivo? Dá glória a Deus. Enquanto você estiver vivo, adore a Deus. Busque a Deus, sirva ao Senhor de todo o teu coração, o adore e o busque em espírito e em verdade. E aí você vai entender qual é a perfeita, boa, agradável vontade de Deus para a tua vida. A gente começa a entender então, ou pelo menos deveria começar a entender, que certos fatos e acontecimentos passados em nossas vidas hoje nos geram, obviamente, experiência e, acima de tudo, testemunho. E é claro, todos nós vamos viver. Mas existem algumas coisas que vão marcar a nossa vida para todo sempre. Serão testemunhos tão marcantes que vão converter outras pessoas, que vão transformar outras vidas, que vão pelo menos deixar pessoas completamente de coração de pedra amolecidos. Entende o que Deus está falando? Eu não sei se essas pessoas vão se converter, mas alguma coisa vai mexer no coração deles. Porque a tua experiência vai mover homens e mulheres que ainda não conhecem a Jesus. E vai elevar a fé de homens e mulheres que já conhecem a Cristo, mas que estão com a fé meio abalada. Está dando para entender? O que acontece com Paulo e com Silas é o que acontece conosco. Agora eu quero que você entenda uma coisa em nome de Jesus. O melhor jeito que Deus teve aqui para fazer o milagre não foi impedir que Paulo e Silas fossem presos. E o melhor jeito que Deus arrumou para fazer o milagre na vida deles e para que o nome do Senhor Jesus fosse glorificado foi permitir que eles fossem presos. Agora preste atenção, agora tem mais milagre aí. Vamos mudar o texto? Vamos ao texto e agora eu quero falar do discernimento diferente que Deus deu diferente para mim nessa mensagem. Está escrito aí. Gente, eu não estou mais lendo nada. Confesso a vocês que minha visão já ficou bem falha aqui, então o texto é esse aí. Sobreveio um tão grande terremoto, né? Eu estou falando de qual porque eu já conheço o texto. E o terremoto aconteceu. Então preste atenção, gente. O que acontece? Acontece um terremoto. E, pelo amor de Deus, queridos, terremoto é uma coisa completamente louca. Terremoto vem para levar tudo. Em um terremoto, uma parede pode ficar de pé e as outras podem cair. Uma pilastra pode ficar de pé e o restante cair. Pode haver, um soterramento, que é o que mais acontece em terremotos, né? Ou num terremoto, às vezes as coisas se implodem, ou seja, vai para debaixo da terra. Existem terremotos que sugam completamente os imóveis, os prédios para debaixo da terra. São praticamente implosões naturais.
São terremotos que sugam. Repara bem, queridos, aconteceu um terremoto. O que esse terremoto fez aqui? Matou alguém? Está escrito aí? Está escrito que o terremoto matou alguém? Não, o terremoto não matou ninguém. São duas situações terríveis que acontecem. Amados, você às vezes pensa assim, já não me bastava estar aqui nessa situação terrível, agora vem uma outra mais terrível ainda. Amados, presta atenção, queridos. Deus usa o caos, Deus usa o terremoto para libertar esses caras de coisas terríveis. Às vezes você pensa que você está numa situação terrível. E aí você pensa assim, não falta mais nada acontecer. E eis que acontece. E acontece uma coisa pior. Esses caras estão presos. Presta atenção, gente. Eles estão presos. Eles não têm como se soltar. Ok? Suponhamos que houvesse um terremoto, mas eles estivessem pelo menos com as mãos liberadas dentro do cárcere. Mas eles estão dentro do cárcere e estão presos com os pés e com as mãos. E aí vem um terremoto. Terremoto comum, gente, cai tudo em cima de você. Não tem jeito. Então, ou você morre soterrado, ou você não tem para onde correr, mas pelo menos se você tiver para onde correr, você se desvia. Não, esses caras estão presos. Então, eles iriam morrer soterrados, presos, e eles não tinham para onde correr. Então, coloca no teu coração uma certeza. Se Deus permitiu você entrar nessa, Ele vai te tirar dessa. Agora, presta atenção, gente. O jeito que Deus vai arrancar a gente das situações nunca é o que nós pensamos. Por favor, coloca no teu coração isso. Porque às vezes a gente fica meio que maquinando ou conjecturando, é a melhor palavra que eu posso usar. A gente fica conjecturando, bom, eu acho que Deus vai me arrancar dessa situação desse jeito. Eu acho que Deus vai me arrancar dessa situação desse jeito. A gente começa a conjecturar e começa a tentar dar uma forcinha para Deus e não adianta, gente. Presta atenção, o milagre, quando tiver para chegar para você, vai ser maravilhoso, mas você não vai entender esse milagre. Aconteceu um milagre aqui. Que milagre? Deus manda um terremoto. Olha que milagre. De repente, o milagre aqui deveria pensar assim, olha, saiu uma ordem lá, os caras analisaram, eles viram que fizeram besteira, solta vocês. Poderia ser assim um milagre, né? Ou então algum daqueles guardas se converterem antes, né? Mas se converteram depois, né? Se converteram depois. O carcereiro se converte depois. Mas qual é o milagre que acontece? Deus envia uma coisa pior. Às vezes, meus irmãos, chegou uma coisa pior na tua vida e você está achando que foi o diabo que enviou. Deus está no controle de tudo. Às vezes você já está num problema, acontece um outro problema pior ainda, você fala assim, já não bastasse isso, aconteceu esse pior. E você acha, poxa, mas eis que Deus está te dando livramento e você não entendeu ainda. Tá dando para entender, gente? Então o que você está achando que é pior para a tua vida, na verdade foi o teu livramento. Presos pelos pés e pelas mãos com grilhões, com cadeias, cárcere inferior, louvando a Deus. A igreja ora. Seria muito simples para o Senhor fazer tudo cair. Mas o que Deus faz? Envia um terremoto. E nesse terremoto, sabe o que Deus faz? Deus só abala o que tem que ser abalado. Quando Deus enviar o terremoto para a tua vida, Ele só vai abalar aquilo que te prende. Ele não vai fazer nada cair em cima de você. Alguém pode glorificar Deus por isso? Você vai saber que é um terremoto, porque as estruturas vão se abalar. Mas eis que milagrosamente o terremoto faz as cadeias se soltarem e as portas se abrirem. Ou seja, fica tudo empenado. As portas ficam empenadas a tal ponto de abrir. Aleluia! Os grilhões, eles ficam completamente retorcidos a tal ponto de se abrirem. E eis que neste momento está todo mundo solto. Não somente Paulo e Silas, mas todos os detentos estão soltos. Quando nós estamos passando pela dificuldade, pela prova, pelo problema, se vier outro pior, não murmura, não reclama. Se vier um terremoto, e você fala assim, já estou aqui preso, agora vem um terremoto, vou morrer soterrado. Não reclama, não murmura, porque o terremoto que Deus mandar não é para te matar, é para te arrancar, é para milagrosamente fazer algo estupendo e maravilhoso na tua vida. Ou seja, às vezes, meus irmãos, e aqui está o exemplo, Deus não vai fazer o óbvio que você pensa. Na verdade, Deus nunca fará o óbvio que nós pensamos. Às vezes, e na maioria absoluta das vezes, Deus fará coisas que você não vai entender. Não à toa a Bíblia diz que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias, as que não têm nenhum valor, as que não são nada para confundir as que são. Deus poderia fazer muita coisa aqui, mas eis que Deus faz algo que ninguém imagina. Deus manda um terremoto. Deus faz
todas aquelas as celas retorcerem. Deus faz os cadeados se quebrarem. Deus faz as correntes se quebrarem, porque o terremoto é tão terrível que arrebenta o que tem que arrebentar, mas não cai uma parede na cabeça de ninguém, não despenca uma viga na cabeça de ninguém, ou não cai areia, terra, ninguém fica soterrado. Sabe por quê? Porque Deus faz o que tem que ser feito na hora exata, no momento exato, e Ele usa as coisas mais esquisitas que você possa imaginar para te dar livramento, para fazer o milagre acontecer. Pensa isso agora em qualquer área da tua vida. Pensa. Imagina aí o que você está passando. De repente, já está acontecendo contigo uma coisa bem pior e você agora está murmurando. Eu quero que você mude agora o teu foco em nome de Jesus e comece a entender que, na verdade, chegou o livramento para a tua vida. Porque esses homens agora são livres. Mas repare, queridos, que o livramento de Deus é tão maravilhoso, é tão tremendo, que eles estão livres. E o carcereiro pega uma espada para se suicidar, porque ele pensa assim, bom, eu não morri soterrado, mas vou morrer com esses caras agora que vão me linchar. Mas eis que Paulo fala assim, não se mata. Por favor, guarda a tua espada. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Amados, o livramento vem seguido da pregação. Presta atenção nisso, gente. O livramento de Deus sobre a tua vida vem seguido de pregação. Imediatamente, quando Deus te der o livramento, e você tem que entender que é o livramento, e você vai entender porque o Espírito Santo está sobre a tua vida, você vai ter a oportunidade de pregar e de falar que Jesus Cristo é o Senhor. Coloca isso no teu coração. Imediatamente ao livramento, vem a pregação da palavra, vem o testemunho, vem aquilo que Deus quer que você faça, vem aquilo que Deus quer que você pratique. Então, eu não tenho a menor dúvida que tudo aquilo que passamos, que eu passo, que você passa, vai ser algo importantíssimo para outra pessoa, para outra vida, para outras vidas, para outras pessoas. E tudo aquilo que Deus tem feito sobre a tua vida vai ser milagre, vai ser bênção, vai ser maravilha de Deus. E as pessoas vão ver que o milagre aconteceu contigo de maneira sobrenatural e vão se entregar a Jesus Cristo. Porque é o que acontece com esse carcereiro aqui. Você acha que ele não percebe que vem um terremoto e não morre ninguém? E que o terremoto é só para soltar as cadeias de todo mundo? E que mesmo assim ele entende que não tem mais como, porque ele não consegue conter ninguém, ele vai tentar se matar, mas Paulo fala, para, ninguém toca nele, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. E esse homem se converte. Amados, é o que Deus vai fazer na tua vida. Então coloca no teu coração, coloca na tua vida e entende. E coloca na tua mente, em nome de Jesus, que tudo o que eu e você estamos passando é para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Vai haver algo sobrenatural de Deus, que parece que vai te derrubar, que parece que vai te matar de vez, mas na verdade vai ser o teu livramento. Então, toma posse e crê que o melhor de Deus está chegando para você, em nome de Jesus. Amém, queridos?